Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 26, hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2019. Na semana passada eu trouxe para vocês alguns assuntos, dentre eles a situação, o encontro entre o Sergei Lavrov e o Mike Pompeo dos Estados Unidos. Falei também sobre a tensão no Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irã principalmente, e a guerra tecnológica comercial entre China e Estados Unidos. Hoje eu vou começar esse Conexão 26 falando das eleições para o Parlamento Europeu. Essas eleições elas tiveram início ontem, acontecem a cada 5 anos para o Parlamento Europeu que fica em Bruxelas, da União Europeia, dos 28 países da União Europeia. A grande preocupação é o aumento percentual dos representantes dos países mais nacionalistas, digamos assim, ou com tendência nacionalista, com ideias de diminuir a força, digamos assim, ou o peso da União Europeia em relação a seus países. O Matteo Salvini, da Itália, está se destacando em relação a isso, com uma forte campanha para tentar eleger o maior número possível de novos deputados, um pouco contrários a essa pressão, essa postura da União Europeia mais forte em relação aos 28 estados. Mas tudo indica que os pró-União Europeia vão vencer com uma boa margem, e mantendo assim a estabilidade do Parlamento Europeu em relação à União Europeia. Mais um dado interessante nessa confusão de votação na Europa hoje, nesses dias, é que hoje a Theresa May, a primeira-ministra do Reino Unido, fez um pronunciamento confirmando a sua saída como primeira-ministra no dia 7 de junho. Ela vai deixar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido no dia 7 de junho. Lembrando que a Theresa May ela assumiu em 2016, logo após o referendo que deu a vitória pela saída do Reino Unido da União Europeia. Lembrando que essa saída foi bastante apertada, a votação foi 52% a 48%, com alguns detalhes que também não devemos esquecer. O primeiro deles é que a Rússia teve efetivamente uma interferência naquela campanha, incentivando a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia. É importante lembrarmos que para a Rússia não interessa uma União Europeia forte, um mercado de mais de 500 milhões de pessoas, ou seja, de consumidores. Uma União Europeia de 28 países forte, obviamente, não interessa para a Rússia. Para ela é melhor negociar caso a caso, país por país. Então a Theresa May assumiu em 2016 e desde então não consegue fechar um acordo de saída do Reino Unido do bloco da União Europeia. A data de saída inicialmente marcada era 29 de março, o último agora, 2019, e ela já foi jogada para 31 de outubro. A Theresa May, na minha opinião, cometeu um equívoco quando tentou primeiro fechar o acordo com a União Europeia para depois tentar que o parlamento britânico concordasse e, pasmem, esse foi o grande problema. Ou seja, mesmo após ter conseguido costurar o acordo com a União Europeia, o acordo de saída, o próprio parlamento britânico acabou não chegando a um consenso e aceitando o plano de saída da Theresa May. Muitos estão falando em novo referendo para poder ver se a população britânica realmente quer a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso ainda não temos como dizer se isso vai ser tentado pelo próximo primeiro-ministro. Também ainda não temos a indicação de quem será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Isso aí vai sair agora nos próximos dias, as especulações em relação a isso. O que está certo é que a Theresa May já confirmou a saída dela para o dia 7 de junho. Reitero aquilo que eu falei, acho que muito ruim para o Reino Unido a saída da União Europeia. O Reino Unido vai acabar ficando isolado se sair da União Europeia. Ele tinha muitos benefícios fazendo parte da União Europeia, a não ser que eles resolvam mudar o plano que está sendo acordado, que foi acordado, com mais benefícios em termos de tarifas, etc., para o Reino Unido. Se isso não acontecer, se o Reino Unido sair hoje com o plano que hoje está acordado com a União Europeia, será muito ruim para os britânicos. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, que realmente se alonga bastante. O segundo tópico que eu trago para vocês é a questão da guerra entre China e Estados Unidos, mais um capítulo nessa semana, desde o nosso último podcast. Os Estados Unidos, o Google, anunciou que ia parar de fornecer
as licenças necessárias para os equipamentos da Huawei, que é a grande empresa de tecnologia, de smartphone chinesa. Isso deu um impacto muito grande no mercado essa semana, mas rapidamente o Departamento de Comércio dos Estados Unidos acabou emitindo uma nota prorrogando, digamos assim, a entrada em vigor desse boicote à Huawei, essa empresa chinesa, por 90 dias, dando mais tempo para as negociações entre Estados Unidos e China. Lembrando, obviamente, que além das tarifas que os Estados Unidos estão impondo à China, a China também retalhou. Os agricultores americanos, inclusive, estão reclamando bastante, já reclamaram bastante no Congresso americano com relação a essa situação, e hoje saiu uma nota, uma indicação de que o governo dos Estados Unidos vai subsidiar os seus agricultores numa ordem de 15 bilhões de dólares em função das perdas que eles estão tendo no comércio com a China, em função das tarifas que foram estabelecidas contra os produtos agrícolas americanos. Então é uma guerra pesada, é uma guerra que a gente vê como que o Estado nacional, como que o Estado ainda é realmente o grande ator nas relações internacionais, usando de vários elementos do poder nacional, nesse caso usando o poder econômico e poder da ciência e tecnologia, os Estados Unidos tentando bloquear esse crescimento da China. Isso é importante a gente entender, a coisa não é pontual, a coisa é muito maior do que isso, é a grande preocupação dos Estados Unidos com o crescimento da China, com a China ultrapassar os Estados Unidos como potência, como uma grande potência mundial. Essa é a grande preocupação do Trump, e ele entrou no governo já dizendo isso, já na campanha falava isso, e está realmente perseguindo esse objetivo de tentar frear esse grande crescimento da China, e agora atacando com esse viés tecnológico. Eu acho que, como falei no último podcast, mostra pra gente como que é importante o Brasil ter atenção com essa área de ciência e tecnologia. Nós não podemos, não devemos, não é bom para nós ficarmos totalmente à mercê de outros países em relação à nossa ciência e tecnologia. Então, esse é um ponto que eu acho que é bastante importante, que devemos refletir. O terceiro assunto que eu selecionei para vocês hoje é a reeleição do Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia. Ficou 5 anos no poder, vai ficar mais 5 agora. O partido dele recebeu uma forte eleição agora, muitos votos, maior inclusive do que 2014. O Narendra Modi é um líder carismático, um líder nacionalista. A Índia tem crescido bastante, os últimos números da economia indiana nos últimos anos têm sido de crescimentos bastante expressivos. A Índia também na área militar tem crescido muito, é importante a gente ressaltar isso. Vocês lembram aqui do nosso podcast, eu já comentei. Em março a Índia fez um lançamento, destruiu um satélite dela, um teste, lançou um míssil e conseguiu destruir um satélite. É uma capacidade que apenas Estados Unidos, Rússia e China possuíam. Agora a Índia também possui essa capacidade. A Índia também testou com sucesso o seu submarino nuclear, que possui a capacidade de lançar míssil balístico nuclear. O Ariane fez a sua primeira patrulha estratégica no final de 2018, também um outro dado importante. Ou seja, a Índia não é um país qualquer, é um país muito importante, segunda maior população do mundo, mercado consumidor enorme. Então, a reeleição da Narendra Modi, obviamente, traz, principalmente para os países do entorno ali da Índia, aquela preocupação em relação aos próximos passos, somente as questões da Caxemira, né, junto ao Paquistão, também um pouco as questões de fronteira ali com a China. Essa disputa no Oceano Índico entre Índia e China é um evento importante para nós acompanharmos. O crescimento da Índia, obviamente, vai bater ali com a presença chinesa no Oceano Índico. Então, essa eleição do Narendra Modi promete aí algumas emoções nos próximos 5 anos na região. Quarto tópico que trago para vocês, uma atualização rápida da Venezuela. Nenhum grande evento aconteceu essa semana, eu selecionei dois apenas. O comandante do Comando Sul, o almirante Fowler, da Marinha dos Estados Unidos, ele fez uma declaração essa semana, em linhas gerais, apenas reforçando que os Estados Unidos estão prontos para o que for necessário para poder retirar o presidente Maduro do poder na Venezuela. A situação na Venezuela, como sabemos, está cada vez pior. E o Fowler, ele diz que conta com o apoio dos aliados da região, citou especificamente Brasil e Colômbia. Também confirmou a vinda do navio hospital USNS Comfort, navio hospital da Marinha Americana, que vai ficar 6 meses na região do Caribe, indo a vários países ali próximos da Venezuela, também com uma forma, dito pelo Fowler, de ajudar os refugiados, né, da Venezuela, que saem da Venezuela, etc. Agora, a OPEP, na semana passada, confirmou
que a produção de petróleo da Venezuela caiu novamente em abril, em torno de pouco mais de 800 mil barris por dia de média de produção de petróleo, um país que já teve mais de 3 milhões de barris por dia de produção de petróleo. Ou seja, a situação da Venezuela é muito ruim. Reforço aquilo que já tenho falado em outros podcasts. Vejo que o Maduro não consegue se sustentar até o final do ano em função desse agravamento da situação econômica do país, esse arroz que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela. E o que eu acho que deve acontecer é um dos líderes militares assumir o poder, tirar o Maduro, quando esse militar conseguir entrar num acordo com o Guaidó e com os Estados Unidos, para que os militares de alta patente não sejam punidos, tipo uma anistia, algo assim, porque já sabemos, tenho falado bastante aqui no podcast, de que vários militares de alta patente da Venezuela, infelizmente, estão envolvidos com narcotráfico, contrabando de armas, contrabando de alimentos, etc. Uma situação bastante triste no país nosso, na Venezuela. O John Bolton também fez uma declaração essa semana, reforçando também a posição dos Estados Unidos contra a Venezuela, e apenas chama atenção que ele fez questão de mencionar a presença da Guarda Costeira Americana ali no litoral da Venezuela, nas proximidades da Venezuela, obviamente, não no litoral próximo, mas no litoral um pouco mais afastado, tentando bloquear o tráfico de drogas que está vindo essa rota entre Colômbia, vai para a Venezuela por terra e da Venezuela sai por mar para vários lugares. Então o John Bolton, que é o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, também fez uma declaração essa semana chamando a atenção para a presença da Guarda Costeira dos Estados Unidos naquela região, tentando conter esse tráfico. Como sempre tenho trazido notícias militares, aqui eu selecionei para essa semana o término do exercício Northern Edge, é um exercício muito grande das Forças Armadas Americanas, com forte presença da Marinha Americana. Esse exercício ocorre a cada 2 anos na região do Alasca, nas proximidades do Alasca. O mais importante porque eu selecionei esse fato, essa notícia para vocês, é que depois de 10 anos, um grupo de batalha centrado em porta-aviões participa do exercício. Achei bastante interessante essa notícia, o que vem a bater um pouco com essa mudança de postura dos Estados Unidos em relação à região do Ártico. Sabemos que o Alasca é a região dos Estados Unidos que defronta o Oceano Ártico, um espaço geopolítico cada vez mais importante, que a Rússia tem grande presença. O Canadá também se preocupa muito com o Ártico, os Estados Unidos não estavam se preocupando muito, então a presença do grupo de batalha do Theodore Roosevelt dá uma indicação para a gente que realmente os Estados Unidos está acordando para esse espaço, do Ártico como um espaço geopolítico importante. E também, nessa semana, não por coincidência, a Rússia enviou alguns bombardeiros dela para sobrevoar as proximidades ali do Alasca por 2 vezes. Caças americanos F-22 decolaram para interceptar esses aviões russos, que obviamente com a aproximação dos caças mudaram de rumo e voltaram. Isso aconteceu 2 vezes, justamente na semana de realização desse exercício. Obviamente isso não foi uma coincidência, foi uma provocação dos russos para mostrar que eles ainda são fortes, que eles ainda têm presença militar, etc, etc. Então esse foi o assunto militar que eu resolvi trazer para vocês. Essa semana que entra, além de aguardar o resultado das eleições europeias, que eu acho que é um ponto bastante importante, também a decisão com relação ao próximo primeiro-ministro inglês, é um dado importante também. Não esquecer da situação no norte da África, temos problemas na Líbia. O general Haftar, ele avançou do leste da Líbia para a capital Trípoli, cercando Trípoli. A Líbia é a maior reserva de petróleo da África, um dos maiores produtores, o maior produtor de petróleo da África é a Nigéria, mas a Líbia tem as maiores reservas. A Líbia é um país importante em termos de petróleo e gás. Lembrando a todos que em 2011 o Gaddafi saiu do governo, foi morto, etc. E desde então a Líbia não se acerta e estamos acompanhando para ver como que vai ficar essa situação de estabilização da Líbia, um país importante do norte da África. E trago para vocês a notícia de que ontem foi lançado o Boletim Geocorrente número 94. Já tinha comentado com vocês aqui em outros podcasts esse trabalho bastante interessante que faço junto com vários pesquisadores de universidades aqui do Rio de Janeiro, lá na Escola de Guerra Naval. O Boletim 94 possui 14 artigos sobre várias regiões do planeta. É uma ideia nossa de tentar falar
sobre vários assuntos, não apenas nos assuntos principais da mídia, esses que eu trago para vocês, não apenas esses, mas também outros. Tem artigos sobre o Ártico, artigos sobre Gana, artigos sobre uma atualização da Venezuela, artigo bastante interessante sobre narcos submarinos, questão dos Estados Unidos com o Irã. Ou seja, recomendo bastante a leitura. O Boletim Geo Corrente está disponível no site da Escola de Guerra Naval, todos os boletins estão disponíveis lá, é uma publicação quinzenal. Esse foi o nosso podcast número 26, nosso Conexão Geo número 26. Lembrando a todos que todos os nossos podcasts estão disponíveis tanto na página aqui do YouTube, mas também no Spotify. E além do podcast, temos também a nossa página no Facebook, onde eu procuro postar alguns artigos de interesse ao longo da semana. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Obrigado.